Olá pessoal, sou o professor Juliano Machado de Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o exame físico do aparelho respiratório. Vamos tentar fazer uma dinâmica mais de apresentação realmente da técnica do exame físico para reforçar o passo a passo desse exame. Eu vou demonstrando, vou fazendo alguns comentários à medida que o exame for acontecendo. Normalmente a gente já trouxe esse paciente que estava com a gente na mesa de consulta, né, conversando, colhendo dados da anamnese, ou eventualmente no paciente internado, que já está no leito. A gente trouxe esse paciente hoje, está aqui para a gente deitado na hora do exame físico. Já passamos pelas avaliações iniciais, vamos focar agora direto na avaliação do aparelho respiratório. A primeira abordagem que a gente vai fazer é a inspeção. E eu aproveito com o paciente deitado, descansando tranquilo, mantendo um ritmo respiratório normal dele nesse momento, para avaliar, no primeiro momento, a frequência respiratória. A frequência respiratória do paciente ela deve ser avaliada de forma sutil. O paciente não deve perceber que nós estamos fazendo a contagem, porque inconscientemente ele acaba alterando o seu ritmo respiratório. Uma técnica que a gente usa muito, como nesse momento a gente também costuma avaliar pulso radial, pressão arterial, é ficar com a mão no pulso do paciente como se, por exemplo, estivéssemos contando a frequência de pulso, mas eu estou observando o movimento respiratório do paciente e eu vou contando essa frequência, habitualmente em 30 segundos, 1 minuto, observando lentamente o movimento respiratório. Contada a frequência respiratória, a gente passa para um próximo passo que é muito importante na avaliação da inspeção do paciente. Envolve um pouco do suporte tecnológico, mas que ganhou muito a presença hoje nos consultórios, na avaliação médica de uma forma geral, que é a avaliação da oximetria, da saturação periférica do oxigênio. Para isso a gente usa um oxímetro de pulso, hoje realmente bastante acessível para a prática médica de uma forma geral, e especialmente no contexto do paciente que tem alguma queixa respiratória, algum grau de dispneia e que você suspeite de alguma perda de oxigenação adequada do sangue, é interessante complementar nesse momento da avaliação da inspeção também com a avaliação da saturação periférica do oxigênio. A gente coloca o oxímetro no dedo do paciente e o oxímetro mostra para a gente tanto pulsação com frequência cardíaca quanto a saturação de oxigênio que ele está mantendo. Checada a saturação, a gente retira o aparelho e, dependendo do paciente, hoje é muito comum a percepção do paciente da importância de saber como está a oxigenação do sangue. Então, da mesma forma que habitualmente a gente diz para o paciente se a pressão está normal, se a frequência cardíaca está normal, às vezes o paciente pergunta, eu posso falar, se a saturação está ok, a princípio nada de mais importante ou de maior gravidade. Esse é um parâmetro para a gente que a gente vai discutir depois, que pode demonstrar uma necessidade de atitude mais emergencial na conduta do paciente, dependendo do grau de saturação periférica do oxigênio. Passado esse movimento da inspeção, onde eu vejo o paciente deitado, se o paciente tiver condições, eu vou pedir para ele ficar assentado, porque facilita as demais técnicas de avaliação que a gente vai ter para exame físico do aparelho respiratório. No aparelho respiratório, habitualmente a gente usa principalmente esse primeiro momento de inspeção, um segundo momento de ausculta. A gente vai ver que as demais técnicas, palpação e percussão, elas vão ser utilizadas no paciente que tem alguma demanda específica. Aquele paciente que me contou algum dado da história, que me chama atenção para algum padrão de doença pulmonar, que palpação e percussão vão me ajudar.
ou aquele paciente que no próprio decorrer do exame físico me gerou alguma dúvida e as técnicas de palpação e percussão vão ser importantes para a complementação. Mas no primeiro momento a gente faz a inspeção, começamos com o paciente deitado e vamos dar sequência com o paciente assentado. Você pode assentar, por favor, para mim? Obrigado. Vamos tirar sua blusa. Perfeito. Na avaliação do paciente agora sentado, eu ainda sigo na inspeção, avaliando inicialmente o padrão do formato do tórax. É uma inspeção estática, onde eu vejo basicamente o padrão da caixa torácica. Se existe algum ponto de retração, se existe alguma cicatriz maior, olho anteriormente e posteriormente, vejo se o paciente está respirando de forma adequada e se ele mantém uma boa expansão de todas as áreas do pulmão. Então, é uma imagem que me dá tanto um padrão fotográfico do perfil do tórax desse paciente, quanto também me ajuda a ver lesões que podem direcionar para alguma dúvida e alteração do exame físico na sequência. Na parte seguinte, ainda em inspeção, a gente tem, além da inspeção dinâmica, que é a aferição da frequência respiratória que fizemos com o paciente deitado, nós vamos ter também uma parte da inspeção dinâmica, onde a gente avalia a expansibilidade do tórax, ajudada pela percepção de inspeção junto com palpação desse tórax, e eu vou notar a expansão da caixa torácica pelo deslizar das minhas mãos à medida que o paciente inspira e expira. Então, coloco as minhas mãos no tórax do paciente, mantendo os polegares equidistantes da linha média. E vou notando durante inspiração a expansão do tórax, expiração o retorno. E eu vejo se essa expansão e o retorno se faz de forma homogênea, mantendo o mesmo padrão dos dois lados. Observo isso na região do terço superior, no terço médio e, finalmente, na base, no terço inferior. E a gente avalia, então, se a expansibilidade, a inspeção, mostra um mesmo padrão em todos os segmentos dos dois lados do pulmão. Essa mesma técnica de avaliação da expansibilidade, eu também posso fazer em caso de dúvidas para o tórax na sua porção anterior, seguindo os mesmos parâmetros. Hoje a gente está examinando uma paciente do sexo feminino. Óbvio que nessa situação a gente sempre vai ter cuidado com o pudor, com a exposição desnecessária das mamas, com toque nas mamas. Então a mulher a gente examina anteriormente a porção superior, eu vou examinar a porção inferior do tórax, mas eu não preciso avaliar nesse momento a expansibilidade na região peitoral, mesmo porque a própria mama me dificulta um pouco nessa avaliação. Então a gente salta a área de mama e, em termos de perda técnica, isso não interfere de forma significativa, a gente já tem uma boa avaliação da inspeção dessa expansibilidade torácica. Bem, passando esse momento da inspeção, a gente vai voltar agora para a ausculta. Na ausculta dos pulmões, a gente vai tentar avaliar todos os campos pulmonares possíveis, para que eu flagre, na verdade, qualquer alteração que eu encontre na ausculta de forma localizada. Lembrando que no pulmão é muito importante, sempre que eu encontro alguma alteração, eu localizar exatamente qual trecho da área pulmonar que isso aconteceu. Então a gente vai examinar todos os campos pulmonares dos dois pulmões posteriormente, depois na face lateral do tórax e finalmente na face anterior do tórax.
Para isso, obviamente, vamos usar o estetoscópio e para ampliar o campo de avaliação, a gente pede para o paciente cruzar os braços anteriormente, porque com isso eu afasto as escápulas e eu aumento a minha área de ausculta na região interescápulo vertebral dos dois lados. Então, paciente, braços cruzados, uma maior área para minha abordagem. Nesse momento, a gente pede para o paciente tentar respirar normalmente. Eu não peço para o paciente respirar com mais força, inspirações mais profundas. Primeiro, porque isso falseia o que é o normal, quando o paciente exagera na sua inspiração. E segundo, porque o paciente, quando ele é examinado por muito tempo, ele pode acabar nessa ventilação exagerada, fazendo uma alcalose respiratória, e o paciente pode ter sensação de mal-estar, de desmaio. Sempre importante estarmos atentos a qualquer demanda do paciente e avisá-lo para qualquer desconforto, qualquer alteração que sinta, nos avisar para que a gente possa interromper ou tomar alguma medida nesse momento. Bem, vamos lá então, a avaliação da ausculta. Eu começo avaliando o tórax posterior, desde a sua região mais alta, e eu sempre ausculto comparando um lado com a mesma região contralateral. Eu devo escutar minimamente um ciclo respiratório, o que significa escutar uma ins e uma expiração. Mesmo na mulher vestida, a gente vai sempre retirar a roupa para examinar o estetoscópio direto sobre a pele. Os sons pulmonares são muito sutis, delicados, e ao auscultar sobre a roupa, pode interferir na percepção do som real do pulmão. Sigo essa avaliação lateralmente na base pulmonar. O outro lado. Peço ao paciente para levantar a mão, por favor, coloque a mão sobre a cabeça. Escuto a face lateral do pulmão. E o mesmo eu vou fazer para o outro lado. Coloque essa mão na cabeça. E eu posso complementar finalmente avaliando a região anterior do tórax, o lobo superior. A gente já escuta o lobo superior desde a região supraclavicular. Lembrando que à esquerda, no pré-córdio, eu vou ter interferência, obviamente, dos sons cardíacos. É muito importante a concentração nos sons para que eu isole e consiga perceber exatamente o que eu quero do ponto de vista do som pulmonar. Vou soltar a região das mamas e vou para a parte do tórax inferior. Finalizamos então a ausculta e a gente obviamente vai tentar perceber todos os sons
que a gente já discutiu do ponto de vista teórico, né, característica dos diversos sons e padrões de sons pulmonares, mas finalizando, eu caracterizo. Se houve alguma alteração, se eu percebi algum som alterado, eu vou topografar. Eu escutei crepitações, eu escutei ronco em tal segmento. O murmúrio estava diminuído, o murmúrio estava abolido em tal segmento pulmonar. Eu topografo, posso usar para descrever essa topografia em terços, terço superior, terço médio, terço inferior, do hemitórax esquerdo anteriormente, ou superior, médio, inferior, do hemitórax direito posteriormente, e aí eu defino melhor a localização dessa alteração que a gente identificou. A ausculta é o nosso ponto de maior informação no exame físico dos pulmões. Então tem que ser feito realmente com cuidado para que a gente não perca nenhum detalhe nesse momento da avaliação do aparelho respiratório. Terminada a ausculta, nós vamos para o próximo momento, que é a palpação. Lembrando que a palpação ela só vai ser feita realmente se eu perceber a necessidade maior por alguma dúvida. É uma lesão que eu suspeito de ter uma área de derrame pleural, de uma pneumonia com consolidação. Eu tenho dúvidas sobre o que eu percebi na ausculta e eu quero somar informações que corroborem a minha hipótese diagnóstica inicial. Nesse momento, a gente complementa com mais técnicas. A primeira coisa que a gente vê na palpação é a própria avaliação da expansibilidade. Já comentei anteriormente quando a gente falou da inspeção. Então, a expansibilidade eu já junto, obviamente, a palpação com a percepção de expansão desse tórax. Especificamente de palpação, a avaliação que tem mais valor agregado para corroborar, ratificar a minha impressão da ausculta é a avaliação do que a gente chama de frêmito tóraco-vocal. O frêmito tóraco-vocal é a vibração que a voz da paciente, ao passar a coluna de ar tremendo pela corda vocal, gera um ruído de vibração que chega até a minha palpação na caixa torácica. A gente usa para isso o termo 33, famoso, porque o R ajuda na vibração dessa coluna de ar. Sempre que eu tenho uma palavra que traz mais vibração, obviamente eu vou perceber melhor esse frêmito. Então eu peço para o paciente falar 33 e avalio o frêmito nos mesmos locais que eu fiz a avaliação de ausculta. Eu repito os mesmos focos de avaliação. Por favor, fale para mim 33. 33. Novamente. 33. Novamente. 33. É importante pedir para o paciente repetir sempre com a mesma intensidade sonora este 33. Mais uma vez. 33. Novamente. 33. De novo. 33. 33. Ótimo. 33. 33. Mais uma vez. 33. 33. A vibração do 33 falado pelo paciente é bem nítida na região da minha palma. Treinem isso em casa, façam com vocês mesmos, que vocês vão ver como é fácil perceber essa vibração da nossa voz transmitida pela coluna aérea até a percepção da palpação do frêmito tóraco-vocal. Terminada a avaliação da palpação, nós vamos para o próximo e último passo, que é a avaliação de percussão. A percussão, da mesma forma que a palpação, ela complementa, ela é mais uma técnica que embasa as minhas hipóteses diagnósticas. Fazemos a percussão exatamente nos mesmos pontos que auscultamos e que palpamos. A técnica da percussão tem que ser muito cuidadosa para que eu traga realmente uma sonoridade adequada.
Vou falar da técnica básica, como ela é descrita, e a gente acaba tendo adaptações, dependendo, obviamente, da destreza de cada médico examinador. O que eu diria para vocês é que é sempre importante tentar fazer a técnica o mais pura, o mais da forma originalmente descrita, porque é a forma que a gente capta melhor o som. É comum no primeiro momento eu ter dificuldade, a percussão não é uma técnica fácil. Então, eu me adapto, às vezes, antes de treinar o suficiente para fazê-la bem feito. Primeiro, treinem. Treinem novamente, treinem outra vez, até vocês perceberem que a técnica está adequada. E aí, neste momento, se vocês ainda precisam de alguma adaptação, a gente pode, obviamente, variar um pouco da técnica. Mas o mais importante é a gente treinar exaustivamente. A técnica da percussão envolve a colocação da minha mão sobre a área a ser percutida, normalmente a mão não dominante, eu sou destro, vou apoiar a minha mão esquerda e eu vou percutir com a minha mão direita, que é a minha mão de maior domínio, de maior força. Nesse momento, eu apoio entre costelas, eu quero ouvir som pulmonar e não som de percussão óssea. Eu apoio entre costelas, o dedo médio. Eu não apoio o resto da minha mão, porque senão eu abafo o som que vem trazido por essa percussão. Apoio com firmeza, esse dedo é firme, isso melhora a sonoridade, a captação do som, e com a mão de maior domínio, no meu caso a mão direita, eu vou percutir usando o dedo médio. E aí a gente faz a percussão do dedo sobre a transição de falange média para distal. Vamos escutar. A movimentação é de punho, não é de braço. Eu tenho que ter firmeza e velocidade na força do punho. Esse som abafado que a gente retira da percepção da percussão é um som específico do pulmão. O pulmão é um órgão que tem ar entremeado ao seu parênquima e é o único com essa característica que a gente vai ter no exame físico desse indivíduo. Tão específico que a gente chama esse som de som claro pulmonar, também chamado por alguns autores de som atimpânico, que traz uma característica própria. Só no pulmão a gente tem esse padrão de sonoridade. Vou continuar percutindo as demais áreas. E assim eu sigo em toda a área pulmonar posterior. Vamos elevar um pouco. E capto, então, a percepção sonora dessa região. E capto, então, a percepção sonora de toda a região pulmonar. Eu vou mudar a postura da minha paciente, colocando ela rapidamente deitada, para vocês perceberem as possíveis variáveis de características de sons à percussão. Para isso eu vou percutir não só o pulmão, mas também outros órgãos que trazem sonoridade diferente. Então eu vou percutir pulmão, que tem esse som característico, pulmonar. Eu vou percutir uma víscera maciça, que traz um som de característica de maciez. Vou fazer a percussão do fígado. E por último eu vou percutir um órgão, que é a bolha de ar do estômago, para trazer para a gente a característica de um som da percussão de uma cavidade aérea, que é o som timpânico. Estas variações do som pulmonar para mais maciço ou mais timpânico, nós vamos encontrar no próprio pulmão em doenças específicas também que serão discutidas no conteúdo teórico dessas aulas. Nessa área, eu estou com o meu dedo
colocado sobre o espaço intercostal, ainda em área pulmonar. Então vamos ouvir novamente o som pulmonar. Agora eu vou descer um pouquinho para pegar uma área de fígado. E aí a gente vai escutar o som da maciez do fígado. Eu perco um pouco daquela intensidade sonora. E quando a gente for percutir a região do estômago, nós vamos perceber então um som mais de ar puro, como se eu estivesse percutindo uma bolsa de ar realmente, do som que a gente chamaria mais timpânico. Uma percepção de um som como se estivesse oco. Terminamos então a técnica de percussão, que a gente vai avaliar todas as áreas pulmonares nos mesmos pontos sempre. Chama atenção mais uma vez, descrever exame físico do pulmão é descrever o passo a passo. A inspeção, frequência respiratória, expansibilidade, se tem alguma alteração do tórax vista do ponto de vista do tórax como um todo, alguma cicatriz, alguma retração. Descreva a ausculta com cuidado de discriminar os pontos de alteração topograficamente localizados e depois o mesmo, caso necessário, para palpação e percussão. Habitualmente, na maioria dos pacientes com queixas não pulmonares ou que não me levem a pensar em doenças pulmonares pelo exame físico, pela história coletada, a gente encerra o exame só com inspeção e ausculta. E as outras técnicas complementam. Para finalizar esse conteúdo falando de exame físico respiratório, eu gostaria só de chamar a atenção de vocês de alguns pontos importantes na avaliação do nosso paciente. Esses pontos seriam sinais de alerta. Isso entra um pouco de conceito daquilo que a gente deve ter diante do paciente para perceber eventuais riscos de situações mais críticas de saúde e que a gente tem, obviamente, que ter mais atenção e, às vezes, nesse momento, agilizar, fazer esse exame mais rápido para que a gente possa socorrer o paciente, às vezes, em situações realmente críticas. Dentre os sinais de alerta, o primeiro que eu chamo a atenção é a frequência respiratória. Frequência respiratória é uma avaliação básica da avaliação dos sinais vitais, mas que traduz com enorme valor a possibilidade do paciente com uma doença grave naquele momento. Esses são parâmetros de adultos normais. A gente tem a avaliação da frequência normal entre 14 e 20 incursões por minuto, e o paciente adulto ele traduz gravidade quando ele tem uma frequência respiratória maior do que 30. Obviamente, entre 20 e 30, ele já está dispneico, ele está taquipneico, já está alterado. Mas grave eu posso considerar aquele indivíduo que tem mais de 30 incursões por minuto, e o paciente que tem mais de 40 incursões por minuto mostra extrema gravidade. Esse paciente provavelmente não vai conseguir manter uma ventilação adequada, ele vai entrar em fadiga muscular e ele provavelmente está em iminência de evolução para parada cardiorrespiratória. Um outro parâmetro que eu já comentei com vocês, que compõe hoje em dia a nossa avaliação do exame físico, apoiado aí no armamento nosso tecnológico do oxímetro de pulso, que é a avaliação da saturação periférica de oxigênio. O normal gira a nossa saturação em torno de 95% a 98%. O paciente é grave se ele está em ar ambiente, quando a gente considera uma fração de inspiração de oxigênio em torno de 20%, que é o que a gente tem no ar atmosférico. Se nessa condição de ar ambiente ele tem menos de 90% de saturação periférica de oxigênio, ele é grave. E eu considero o paciente muito grave quando aquele paciente está com a saturação de oxigênio abaixo dos 90%, mesmo com uma fração inspiratória de oxigênio suplementada por oxigênio. Aquele paciente que está recebendo oxigênio em máscara, em catéter de alto fluxo,
dando para ele uma fração de oxigênio acima de 40 e ainda assim satura menos de 90. Esse paciente tem que ser avaliado para o suporte ventilatório, seja na ventilação não invasiva, seja na ventilação invasiva com a intubação orotraqueal, mas é um paciente que provavelmente vai demandar esse tipo de suporte ventilatório. E, finalmente, um dado que a gente tem da inspeção geral, faz parte do exame físico geral, eu não comentei na inspeção específica do aparelho respiratório, mas esse é um dado que a gente coleta na avaliação do exame físico geral, que é a percepção de cianose, aqui no caso uma cianose acometendo os lábios, ou seja, uma cianose de padrão central. Eu chamo a atenção porque a cianose é muito valiosa, mas ela é muito tardia. Se eu esperar o paciente ter cianose para fazer o diagnóstico de insuficiência respiratória, eu demorei demais. Habitualmente, um paciente com cianose traduz uma saturação periférica de oxigênio abaixo de 85%. Então, a cianose é um parâmetro importante. Se o paciente chega cianótico, eu já sei que ele tem um grau de insuficiência respiratória bastante grave, é um sinal de alerta, mas eu não devo usá-lo para diagnóstico, e sim para certificar que o paciente é grave desde a sua entrada. Eu não devo esperar esse sinal aparecer para eu considerar este um momento de gravidade. Em relação ao exame respiratório, era basicamente essa a nossa mensagem de hoje. Eu espero que a gente tenha passado para vocês as principais técnicas desse exame físico. E o mais importante, pessoal, é treinar bastante. Treinem em casa, treinem nos conhecidos, nos amigos, nos colegas e tentem, obviamente, fortalecer cada vez mais essa associação do que a gente tem tecnicamente de execução do exame físico com o conhecimento teórico do significado de cada um dos achados retirados dessa abordagem do exame físico. Um grande abraço e até a próxima.